Olá, meu irmão, minha irmã. Existem algumas passagens evangélicas que, de certa forma, oferecem dificuldade para certas pessoas. Interpretando ao pé da letra, realmente fica difícil, mas a compreensão deve ser feita no sentido que Jesus, como mestre de misericórdia, de amor, sempre nos convida. O entendimento da prática do bem, da fé, da esperança no coração e sempre também a sinceridade de propósito para servir na causa do bem. E então, quando há determinadas passagens como essa que nós vamos encontrar, por exemplo, em Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 14, que nós vamos ler aqui para vocês, e ver também uma interpretação, um comentário a respeito de um espírito amigo em Bordeaux, em 1862. É muito interessante. Essa passagem evangélica é a seguinte, ela diz: seus discípulos aproximando-se disseram-lhe, por que lhes falais por parábolas? E respondendo-lhes disse, é porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado. Porque a todo aquele que já tem se lhe dará ainda, e estará na abundância. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse: escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. É realmente, de certa forma, difícil para algumas pessoas, porque como é que pode aquele que tem, mas será dado, o que não tem, até o que pareça ter será tirado, né? Essa questão, mesmo vendo, não veem, e escutando, não ouvem, é realmente difícil a compreensão, o entendimento, quando se vê em apenas letras, quando Jesus se fala no sentido mais profundo, e nós precisamos aqui mais ou menos a compreensão. Por exemplo, mais à frente em Marcos, por exemplo, capítulo 4, versículo 24 e 25, ele diz: prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servirdes para os outros. E vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Então vejamos bem o que diz, como nós dissemos no comentário. Nós estamos aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, e sempre dizemos, as passagens evangélicas não são inventadas pelo Espiritismo. Podemos recorrer à nossa Bíblia e lá encontraremos tal qual aqui se encontra, dependendo também da versão, né? Então veja bem, agora vamos ver o comentário à luz da doutrina espírita. É diferente, a interpretação. O que diz aqui o espírito amigo em Bordeaux, 1862, o que diz? Dá-se àquele que já tem e se tira àquele que não tem. Meditai estes grandes ensinamentos que frequentemente pareceram-vos paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu senão porque tentou dela se tornar digno, e o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Estes esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso do trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco, tomar isso como uma oposição figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se dignou lhe fazer. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações, vede pelos vossos espíritos, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco, é o próprio Espírito, ele mesmo que pródigo e negligente não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o óbolo que lhe caiu no coração. Observemos como é interessante, já aqui, não é? A mensagem ainda tem mais, mas vamos parar um pouquinho aqui para ver como é interessante, né?
A audácia é aquele que tem a boa vontade ainda mais de colher as virtudes, o bem, o amor. E é aquele que tem pouco, mas que pródigo, muitas vezes, achando que já é superior, joga tudo fora. É tirado não no sentido de que é Deus que tira, ali é tirado porque a própria vida tira nas aventuras. Nós tivemos a oportunidade de ver, até mesmo no que diz respeito às coisas materiais, quando vamos analisar a parábola, por exemplo, do filho pródigo, que recebeu, mas foi pródigo realmente no gastar e jogar fora, na inutilidade. Então lhe foi tirado, foi Deus que tirou? Não, foi a vida que lhe tirou na própria irresponsabilidade, na própria indisciplina. Então nós colhemos a palavra do Senhor. Algumas vezes, quando tem em nós, existe em nós a boa vontade, sempre cada vez ficamos ricos pela palavra, pela virtude, pela prática do bem, nós vamos enriquecendo porque vamos procurando mais conhecimento e vamos procurando mais e mais nos melhorarmos para sintonizarmos assim com aquilo que Deus espera de cada um de nós. E qual é realmente a base da doutrina do Senhor? É o amor. Então, quando nós, ao contrário, temos aquelas mesclas, né, de amor e temos aquela aparente boa vontade, mas muito mais para nos promovermos, exercer determinadas lideranças religiosas, seja como for, e então nós vamos também vamos sintonizando com espíritos malignos que passam a nos influenciar para o caminho negativo que faz com que nós percamos. Então a vida tirou, mas não foi Deus propriamente que tirou, foi a nossa invigilância. E continua aqui o Espírito dizendo algo que nós achamos interessante. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou, e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. É seu pai quem lhe torna a colheita, quem lhe toma as colheitas que não quis preparar? Se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai se ela não produz nada? Não, não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor da sua miséria e que então arrependido e ativo se lance à obra com coragem, que rompa o solo ingrato com o esforço da sua vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança a semente que tiver colhido como boa entre as más, que a regue com seu amor, a sua caridade. Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então ele verá seus esforços coroados de sucesso e um grão produzir 100 e outro 1000. Coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor fará produzir fruto de caridade. Então aqui nós encerramos essa mensagem. Desculpe por ter sido um pouquinho mais longo, mas muito importante e necessário. Muita paz e proveitosas reflexões.